Olá pessoal, hoje vamos falar sobre estimação robusta, que é um tema que eu abordo na disciplina de pós-graduação de estimação e filtragem estocástica. É um assunto com o qual trabalho há muitos anos e que eu vejo que é relativamente pouco conhecida do pessoal que trabalha com robótica, aprendizagem de máquina. Bom, o problema da estimação robusta ele consiste no seguinte: você tem um conjunto de dados e a partir desses dados você quer extrair um modelo. Isso aí, classicamente, você tem abordado por meio de técnicas de estimação por regressão. Então, um caso específico, no caso de uma reta, um modelo polinomial, você usa normalmente mínimos quadrados para resolver esse problema, em que você teria um conjunto de pontos ou de amostras, seriam esses pontos em azul, que foram originados a partir de um modelo real, ok? Ou de algo que possa ser aproximado por uma reta. E o seu problema consiste em fazer o caminho contrário, a partir dos dados obter o modelo. Okay? Isso é um problema típico de aprendizagem de máquina, muito usado em robótica, em visão computacional, mas que, digamos, geralmente o pessoal parte para uma solução não robusta, que seria o caso menos quadrados. Bom, acontece o seguinte: não é incomum você, numa situação real, em que você quer fazer um algoritmo que faça esse processamento automaticamente, que você não tem que ficar acompanhando, supervisionando, que você gostaria que o algoritmo fosse robusto à presença de outliers. E o que são outliers? Que, por exemplo, é um caso que a gente está vendo que todos os pontos eles correspondem ao modelo. Então, a gente pode dizer que todos os pontos são inliers. Quando eu tenho algum outlier, aqui no caso 5% do conjunto de amostras, eu tenho pontos que não correspondem ao modelo que a gente quer, ok? Só que eles são pontos, digamos assim, fora da curva, ou pontos aberrantes, como você quiser chamar. E esse número de pontos pode ser grande, por exemplo, aqui com 20%, 25%, 30% do número de pontos. Quando a gente começa a ter um conjunto de pontos de outliers muito grande, esses outliers podem também, ou por acaso, ou mesmo sem realmente o caso, corresponder a modelos que são também modelos da classe que a gente quer procurar, no caso, segmento de retas. Então, esses outliers, eles são inliers para a reta que originou eles, ou seja, o modelo que gerou eles. Só que eu estou muitas vezes preocupado na questão seguinte: encontrar o meu maior conjunto, o meu modelo com o maior conjunto de outliers. Porque se eu faço isso, eu posso retirar esses pontos do meu conjunto original e aplicar novamente o mesmo algoritmo e vou acabar encontrando outro modelo. Então, os outliers podem satisfazer a condição de respeitar um modelo também, um modelo do tipo que a gente quer procurar, no caso, nesse exemplo aqui vai ser segmento de reta. Ou ele pode, que ser o que a gente chama de problema de modelo múltiplo, ou você pode trabalhar com só o modelo em que você tem os inliers e os outliers, digamos assim, eles não necessariamente representariam um segmento de reta. Então esse é o problema com logicalidade, que é resolver esse problema de encontrar o bom modelo a partir dos dados sem precisar de algo supervisionado. Bom, eu vou voltar aqui para a condição 0%. Ok, nós temos aqui o nosso modelo real, que seria essa linha pontilhada, e classicamente você resolve isso por mínimos quadrados. Quer dizer, no mínimos quadrados você encontraria essa reta aqui escura, e ela passa bem por todos os pontos, ou seja, satisfaz lá o critério de minimização da soma dos resíduos ao quadrado. Então ele funciona bem quando você não tem outlier. Só que quando você passa a ter a partir de um ponto como sendo outlier, deixa eu voltar aqui para o modelo múltiplo, tá? Fica até melhor. O que acontece? O mínimos quadrados clássico ele dá a mesma importância
a todos os pontos. Então, por exemplo, aqui, ele vai traçar o segmento de reta, digamos, vai minimizar o meu critério quadrático, ou seja, a reta vai tentar satisfazer a condição de passar bem por todos esses pontos, pelos inliers, mas também pelos outliers. Então, se eu rodar mínus quadrados, você já começa a ver que ele passa a ficar polarizado. Por quê? Por conta da presença dos outliers. E se esse percentual aumentar para uns 15%, por exemplo, aí, sem dúvida alguma, digamos, você percebe realmente o efeito dos outliers no resultado dos mínus quadrados. Então, você precisaria, de alguma forma, rejeitar esses outliers. Isso fazendo de forma automática, ou digamos, de forma inteligente, de forma que você não precisaria de um humano para fazer isso, mas a máquina mesmo pode fazer. E aí, um próximo passo seria utilizar um M-estimador. Um caso clássico conhecido é o M-estimador de Huber. Que o que ele faz? Ele procura atribuir pesos a cada um desses pontos, com peso próximo de zero, ou se não zero, para aqueles outliers. Ou seja, é como se no final você aplicasse a regressão linear apenas para os inliers. É um processo iterativo, utilizando uma função de ponderação. Então, eu vou aplicar aqui um M-estimador. Então, a gente pode ver que o M-estimador nos deu essa curva em verde, que relativamente passa bem por todos esses pontos. Ok? O M-estimador, digamos, ele, apesar de ser um processo iterativo, é relativamente estável no sentido que se eu rodar de novo, os resultados não vão ficar muito diferentes. Então, aqui a gente pode ver que praticamente não saiu do canto. Bom, mas o M-estimador, ele tem também um ponto de ruptura que não é também dos mais altos. Até 20% das amostras ele consegue dar uma estimativa razoável, mas acima de 19, 20% você já começa a ter problema. Esse percentual é chamado de ponto de ruptura, a partir do qual, por exemplo, se eu tiver aqui 25% de outliers, o mínus quadrados classicamente já sabemos que não vai funcionar bem, o M-estimador já começa a ficar realmente polarizado. Ok? E aí, numa situação como essa, nós vamos partir para estimadores ainda mais robustos que o M-estimador. É o caso do LMEDS, que nesse caso daria uma reta, que é essa curva aqui na cor preta, que realmente passa bem pelos pontos, pelos inliers, e não é polarizada pelos outliers. Ok? E o LMEDS, ele tem um ponto de ruptura em torno de 50%. Ou seja, se eu tiver até 45% de outliers, tanto mínus quadrados como o M-estimador já ficam muito próximos de resultado, mas o LMEDS está lá, assim, apresentando um resultado bastante satisfatório. Ok? Bom, mas aí chega um ponto, como por exemplo, com 50%, em que o LMEDS ele também vai dar um resultado satisfatório, só que não vai dar o que a gente quer. Porque nesse caso em específico, o que acontece? Ele procura pelo maior conjunto de... Ele vai ser conduzido pelo maior conjunto de inliers. A questão é que o que seria outlier para nós, nesse problema de encontrar o segmento de reta em que os pontos foram originados por esse segmento de reta, mas eles também foram gerados por outro segmento de reta. Ou seja, os outliers são também pontos compatíveis com o modelo que a gente quer. E aí, como eu já falei antes, com um problema, numa solução multimodelo, você pode extrair esses pontos fora e aplicar aos restantes dos pontos o mesmo algoritmo, e assim de forma iterativa e encontrando os múltiplos modelos que estão no conjunto de dados. Então aqui nós vemos, aqui com nossos outliers, eles são também um bom conjunto de pontos. Ok? Bom, mas vamos lidar agora com o problema de um só modelo, em que os outliers realmente não tem nada a ver com o conjunto de pontos, porque daqui para frente qualquer estimador vai encontrar que o bom segmento, o bom conjunto de pontos vai ser esse aqui fora, um bom estimador robusto. Então deixa eu mudar para um modelo único, está aqui os nossos outliers, aqui em inliers, tanto mínus quadrados como estimador estão polarizados, o LMEDS continua aqui dando realmente um bom resultado. Agora, até quando? Bom, a gente vai aqui nesse caso aumentar para 55% o LMEDS já começou a ter problema,
Ok? Mas naturalmente depende do conjunto de dados também. Rodar novamente, mesmo resultado. Gerar novos dados. LMEDs. Então já aparentemente acima de 50%. 55% já ficou complicado para o LMEDs nessa situação. Mas aí temos o Hansard, que é um algoritmo que foi proposto, se não me engano, no final dos anos 70, e que ainda é conhecido como um bom estimador robusto, porque ele procura um consenso de pontos, ou seja, ele procura encontrar o máximo conjunto de pontos que atende ao nosso critério, e faz isso de forma por busca aleatória. Então aqui com o Hansard a gente vê que aplicando, olha, ele encontrou realmente um bom conjunto de pontos. Ok? Ele passou muito próximo do modelo, mesmo com 55% de outliers. Vamos subir aqui para... Vamos ver até onde vai o Hansard. 65%. O resultado até razoável. 70%. O Hansard já começa a ter uma certa dependência de outros pontos. Como ele é aleatório, ele pode a cada vez que eu rodar sair resultados diferentes. Bom, mas não saiu. E vou aumentar aqui para 75%. O Hansard continua se prendendo nesse conjunto de pontos, mas porque a gente não encontrou o conjunto de pontos, um consenso nos outros pontos também estão fora da amostra. Posso aumentar aqui para 80%. Aí o Hansard já começa a ficar mais influenciado por esse outro conjunto de pontos. Agora, a gente não tem dificuldade em perceber que o modelo encontrado pelo Hansard ele não é ruim. Porque olha aqui a quantidade de pontos que passam bem por essa reta. E isso vai mudar se eu gerar novos dados. Ok? Vai ter alguma interferência. Ainda tem esse conjunto aqui que ajuda. E tem um ou outro ponto fora que também ajuda. Então, digamos, ainda assim é uma solução robusta. Agora você imaginar a seguinte situação. Com 90% de pontos. Qualquer algoritmo que você rodar, ele vai te dar um resultado que não vai ser próximo. Pode ser bastante longe do que seria o modelo original, mas sem conhecer o modelo original, a gente olhando para os pontos, a gente não consegue nem distinguir o que é bom ou não. Ou seja, o ser humano mesmo ele não conseguiria passar por esse teste, ele não conseguiria resolver esse problema. Então, se o ser humano não consegue, pode ser que a máquina consiga, mas pode ser também que não. De qualquer forma, uma situação muito extrema, 90% de outliers, em situações como essa de alta incerteza, qualquer sistema robótico ou de aprendizagem, ele deveria apontar que não existe confiança no modelo gerado. E aí as devidas decisões devem ser tomadas de ação nessas situações. Ok? Bom, isso também ilustra outra coisa. Quando a gente está diante do caos ou de uma situação muito aleatória, não é difícil você encontrar modelo. Ok? Então você pode encontrar modelos que não são satisfatórios em condições de aleatoriedade. Isso infelizmente é muito comum de acontecer, ainda mais quando você não conhece todo o seu universo de trabalho, todo o universo conjunto de pontos. Então você precisa utilizar algum outro mecanismo para lidar com essa situação. Bom, era isso que eu queria mostrar, ilustrar para vocês o quanto um estimador robusto pode contribuir na obtenção de modelos mais confiáveis, mais coerentes com os dados que estão sendo gerados, ok? Bom, era isso, pessoal. Até a próxima.